Vamos orar, as crianças. Os irmãos que estão conosco ao vivo, fiquem até o final. A chuva espantou os crentes. Vamos orar. Louva a Deus você que veio. Vamos lá. Pai, eu quero te dar graças e louvar o teu santo nome. Continue, Deus bondoso, misericordioso, sustentando, Senhor Deus, nossos filhos, porque nós somos totalmente dependentes do Senhor, da mão forte e poderosa do Senhor, porque a nossa dependência está em Ti. Quanto aos nossos filhos que nós educamos, disciplinamos, transmitimos a palavra, mas convencê-los, eles, ó Pai, do caminho na qual eles podem, com a idade adulta, ser convencidos dessa obra do Senhor. Mas desde já o nosso papel é nos empenhar fortemente, de forma constante, transmitir a verdade. Quando ele tiver uma idade adulta, a tua palavra diz que a probabilidade é muito grande dele permanecer. Então nós oramos e confiamos na tua palavra. Que os nossos filhos, meu Pai, talvez muitos de nós nem estaremos aqui quando eles estiverem de fato servindo ou não ao Senhor. Mas o nosso papel, a oportunidade que temos é aqui e é agora de transmitir essa verdade, para que depois, não venhamos depois deles adultos, irmos aos pés do Senhor, sendo negligente de algo que nós deveríamos ter feito quando não fizemos. Então, nos ajude a sermos homens e mulheres responsáveis, em nome de Jesus. Amém? Você que trouxe a Bíblia, a Palavra de Deus, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Nós temos ali um painel ali, né, na entrada da nossa igreja. E é exatamente aquele versículo lá que eu vou pregar hoje. 1 Coríntios 15, 58. Vamos lá. Obrigado, irmã, pela água. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 58. É o último versículo daí. Vamos apenas aí de um versículo, não é muito correto. Vamos lá. Paulo escrevendo a esses irmãos de Corinto, ele começa no capítulo 15, falando sobre a ressurreição. Mas ele termina dizendo algo importante para nós meditarmos nessa noite. E Paulo diz assim: portanto, meus amados irmãos lá da igreja de Corinto, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Pai, eu quero te dar graças e louvar o teu santo nome. Vou a ti mais uma vez em oração, pedindo a direção do Senhor, por mais que eu possa ter ali feito a lição de casa, né, anotado. Seja o Senhor aquele na qual transmita essas verdades ao profundo da nossa alma. O pregador, com o poder do microfone, só consegue levar aos ouvidos dos ouvintes, mas incendiar essa palavra que é viva, poderosa, dentro de cada um de nós, é através do teu Espírito, Pai. Então, a minha oração e o meu pedido é que o Senhor aqueça os nossos corações nessa noite e faça essas verdades adentrar dentro de nós. Que esse tempo não seja, meu Pai, um tempo que não deixamos, ó Pai, passar despercebido,
como apenas alguém que vai até uma empresa e, ao picar o cartão, logo pela manhã, o seu pensamento já está em picar o cartão de volta para sair, porque ele não tem prazer e contentamento nenhum em estar naquela empresa, e o único objetivo dele é apenas o salário, é apenas receber o que foi combinado. Mas que não sejamos assim na fé, que não sejamos assim nesta noite. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O tema que eu quero abordar nessa noite é uma pergunta. A sua vida cristã é marcada pela constância ou a inconstância? Porque é sobre isso que Paulo está falando. A constância na fé. Ele diz o quê? Sede firmes e constante. Então, o tema é, a sua vida é uma pergunta, está sendo marcada, a sua vida cristã, a sua vida de fé. Pastor, eu estou 20 anos na fé. Ok, ela tem sido marcada pelo quê? Pela constância ou a inconstância. Ah, pastor, eu estou 3 anos na fé. Ok, ela tem sido marcada pelo quê? Pela constância ou a inconstância. É o que nós vamos pensar juntos nessa noite. Então nós vivemos nossos dias aí hoje um grande desafio, né, como cristão, que é exatamente isso que há tanto tempo atrás Paulo fez menção na sua carta, que é o quê? Ser firmes, ser constante, ser inabalável, ser presente. E é o grande desafio nos nossos dias hoje. Então, hoje nós vivemos, e não só vivemos, mas vemos muitos cristãos inconstantes. E Paulo estava vendo isso lá também. Então, uma hora a vida de fé dele está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Um dia ele está cheio de planos, outro dia está capengando. Um dia ele tem força, outro dia ele está cochilando. Um dia ele tem vigor para servir, outra hora ele está caído, desanimado. Outra hora ele está cheio de alegria em servir, outra hora ele está murmurando. Talvez é o retrato de muitos de nós hoje. E Paulo está dizendo constância. Então, uma hora estão felizes, outra hora quer morrer. Ah, não aguento mais, quer morrer. O assunto que Paulo trata é muito sério. Hora forte, outra hora fraco. Horas estão entusiasmados, outra hora estão abalados. Mas isso aqui é tudo muito perto. Não é alguém que está firme 10 anos e... Não. É semana, é meses. Então, tudo isso é o perfil de alguém inconstante, o que? Esse altos e baixos, tal, ora são frequentes, ora ausentes, ora são assíduos, horas inconstantes. As semanas que lê a Bíblia, outras vezes passa meses sem menos pegar, só pega lá, porque já está no carro, aí vai cultuar, pega ela, mas não pegam constante. E Paulo está falando de constância na vida cristã. Muitas vezes você é constante para ganhar dinheiro. Não é isso que Paulo está falando. Ele está falando de ser firme com Deus. Ser constante com Deus. E ele está dizendo, isso aqui é uma marca de um cristão constante. E o cristão moderno de hoje, ele é inconstante. O moderno hoje, ele é inconstante. Mas o chamado de Cristo, irmãos, é um chamado para constância. Pastor, eu fui chamado por Deus, eu tenho certeza que eu fui chamado por Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas a pergunta não é só essa. Eu fui chamado para quê?
para viver oscilante ou para ser constante? Talvez você não tenha dúvida do chamado e está tudo certo, maravilha. Vamos pensar aqui. Algumas traduções que eu vou ler aqui, desde as mais básicas, como assim? O Aurélio lá, sobre o que é constância. Você colocar no Google lá, dicionário Aurélio, aí constância vai dizer lá, qualidade daquele que não falta a uma tarefa. É o mais básico da constância. Aí você começa a perguntar, as tarefas na qual Deus tem dado, você tem faltado? As traduções mais básicas, qual que é da constância? Qualidade daquele que não falta a uma tarefa. Depois, qualidade daquele que não falta a um dever. Ele é assíduo, é frequente, persistente. Essa é a marca de alguém que é constante. Tradução lá do Aurélio, basicão. Depois tem a outra, no constante. Permanência na mesma disposição de espírito. Você é o mesmo de ontem? Você é o mesmo cristão do ano passado? Nós estamos no final do ano. Você é o mesmo do ano retrasado? Porque Paulo está falando de constância. Então, permanência na mesma disposição de espírito, permanência no mesmo desejo, permanência nos mesmos ofícios, alguém que está sempre presente. Outra qualidade, outra tradução, qualidade ou condição de alguém que não desiste. Outra, característica de alguém que permanece por um longo tempo no mesmo estado, na mesma forma, na mesma condição. Está doente, ele está lá. A tradução aqui é para tudo. Na empresa, ele não falta. Lá na escola, ele não falta. Essas traduções não é só no dicionário cristão, é básico para tudo. É a palavra constância. Constância. É um estado de alguém que está constante, por quê? Por anos. Paulo está dizendo de alguém que está o quê? Paulo diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Quanto tempo? A vida toda. A vida toda. A vida toda. Um dia, eu falei aqui do Matias. Quem conhece o Matias da Bíblia aqui? Algumas mãos não levantou, mas tudo bem. Para quem não sabe, ele é um apóstolo de Jesus. Ele substituiu o Judas. Você acha que um apóstolo é importante, sim ou não? E como é? Pegue a Bíblia. Procura 4 versículos que falam do Matias. Não tem. Se tiver 2, é muito. Quando for votar para quem poderia substituir o Judas, teria que ser alguém que fosse constante. O quê? Ministério de Jesus. Quem pode se candidatar? Só aqueles que não faltou nenhum culto de Jesus. Qual culto? Não, todos. Multiplicação dos pão e peixe. O cara tem que estar lá. A segunda multiplicação, não, isso culto eu faltei. Então, você não pode ser. O dia que ele curou o cego de nascença. Eu estava lá. Então, e o Matias? Teve presente em todos os cultos. Foi constante. Procura o Matias na Bíblia. Ninguém sabe, não história de nada dele. Tem pessoas que a gente vai procurar, não na Bíblia, lá no céu. Nunca vi esse irmão, mas ele foi constante. Ele não apareceu em nenhuma selfie, mas ele estava lá, firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor, mas ninguém nunca percebeu ele. Por quê? O chamado de Deus não é para ser percebido, é para estar presente. Nem sempre você vai ser ovacionado com o microfone na mão,
mas você vai estar firme e constante servindo a Deus mesmo com o seu microfone na mão. Deus não chamou você para se aparecer, mas para ser constante. O Matias foi constante, tem 2 versos na Bíblia, o cara é apóstolo. A Bíblia diz que foi unânime, todo mundo votou nele. É o Matias, não, o meu voto é do Matias, não, Matias. Mas o Matias é importante? Demais. A gente votaria nele só por conta daquilo que foi dito lá, mas se fosse alguém que tivesse mais seguidores, a gente fala, não, Matias não é popular, eu gosto do popular, eu gosto do famoso. Matias não era o famoso, era o constante. Então, por exemplo, no grego, constante no grego é imovível, firme, estável, que não se abala, mas que permanece no mesmo ritmo, na mesma pegada, no mesmo espírito, no mesmo estado, pelo longo do tempo. Pelo longo do tempo. Pelo longo do tempo. E independente de provações, dificuldades, no grego ele diz que essa pessoa, ele não se abala, ele permanece. Então, infelizmente, irmão, não é a marca de muitos, da maioria de nós, na nossa geração, porque é um desafio grande para muitos pastores hoje lidar com cristãos inconstantes. É difícil pastorear com cristãos inconstantes, porque são sempre abaláveis. O gráfico deles, já viu o gráfico, né? O gráfico é sempre para baixo, um pouquinho para cima, para baixo, um pouquinho para cima, para baixo. Então, é duro você lidar com os cristãos, pastorear cristãos inconstantes, porque ele não é firme, está sempre mais para baixo do que para cima. Então, Paulo escrevendo para esses irmãos de Corinto, ele está dizendo, seja firmes e constantes. Paulo está cobrando desses irmãos justamente o que está faltando nos nossos dias, o que é constância, permanência, firmeza. Essa palavra no grego, estabilidade, está ser alguém estável. E só que é interessante que Jesus disse que essa galera inconstante passaria pela igreja. Jesus disse que essa galera inconstante passaria pela igreja. Coloca Mateus 13:20, Jesus falando da galera que ia passar pela igreja, que era inconstante. 13:20. Porém, quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, este é o caso daquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quem que é esse? É o inconstante. É totalmente o oposto de toda a tradução que eu fiz menção. Jesus está dizendo, no começo ele é totalmente Bíblia, glória a Deus, Deus seja louvado, Deus é bom, mas aí Jesus diz, isso é por pouco tempo. Permanece por pouco tempo. Quando surge uma dificuldade, uma tribulação, uma perseguição, o que Jesus diz? Abandona. Jesus diz, não é para vocês estranhar, vai passar essas pessoas aí. Então Jesus disse que passaria muitos pelas igrejas, que chegaria do mundo ou de outras igrejas, recebendo a palavra com alegria, com disposição, né? E a gente vê que o fervor, o próprio texto diz que é por pouco tempo. Por pouco tempo. Então, e no verso 21, ele fala, por quê? Contudo, visto que não tem o que? Raiz em si mesmo. Não tem raiz. Não basta a gente viver um cristianismo baseado em emoção. Olha que povo maravilhoso, que povo... Eu mudei de igreja e tudo aquilo que se trata de mudança é desafiador. Até quando você fala assim, vou mudar de casa, logo você pensa, meu Deus, tem que tirar todos os móveis, carregar,
não pode continuar do que está, porque a gente, nada que tem que trazer mudança, a gente gosta, nada. Nem mudança da vida, nada, a gente não gosta, mudança dá trabalho. Dá trabalho. E quando eu saí do ministério, era um desafio, a gente, puxa, agora tem que procurar outra igreja, tem que visitar outras igrejas e tal. E o problema não é a questão de visitar, é saber de fato a igreja que você vai ficar, porque as escolhas que as pessoas fazem de igreja hoje é totalmente o oposto do que deveria ser. As pessoas querem igreja para sentir bem. As pessoas querem igreja porque tem ar-condicionado. Há algum tempo aí, uns mandavam mensagem para saber se a igreja tinha estacionamento coberto ou não por causa do carro, proteção, um espaço para a criança ficar. Então, meu Deus, eu fico pensando que geração é essa que está focado em coisas que é irrelevante. Eu preciso ter uma igreja, ainda que o povo não sorri para mim, mas tem a verdade, eu preciso, a minha alma precisa dessa verdade, ainda que as pessoas não sejam todas sorridentes, que não é isso que eu tenho que me apegar. As pessoas estão nessa vibe aí, procurando um lugar que seja agradável, que seja perto de casa, que por aí afora vai. Mas não é isso. Não é isso. Então, Jesus está mostrando um grupo de pessoas que chegou alegre, chegou gostando de tudo que talvez a igreja pudesse proporcionar. Jesus são alegres, totalmente motivada, disposição, o que precisa fazer, bota o nome para tudo, está presente em tudo, o que tem que fazer? Nossa, a igreja só tem esse pouco de culto, não tem mais? Eu queria estar mais presente, tem mais coisa, né? Eu lembro quando eu cheguei, queria estar na igreja todo dia. Não tem mais coisa para fazer, aí ficava perguntando para os outros lá. É assim, a gente chega desse jeito aí, quer fazer um monte de coisa. Chegaram felizes, mas aí Jesus fala, não tinha raiz. Aquilo que era para ele se firmar, a leitura da palavra, então não se firmou, ele se empolgou com o ambiente. Ele se empolgou com a galera, o pessoal aqui é animado, que gostoso, tal. Mas a raiz, que era quando... Por quê? Porque ele falou, vai vir a prova, viu? Vai chegar uma hora que alguém vai colocar o seu nome lá num grupinho, vai falar mal, e vai cair no teu ouvido, e se você não tiver firme, você fala assim, essa igreja que eu amava, eu não amo mais, porque eu peguei lá o pessoal falando mal de mim. Então, quando vinha a prova, quando vinha a perseguição, você vai estar firme, porque você estava enraizado na pessoa de Cristo. Então, falou mal de você, você falou, eu estou nem aí. Aí a gente pega aquela frase do Spurgeon, né? Não se preocupe quando falarem mal de você, você é pior do que aquilo que te falaram. Não se preocupe, fique tranquilo, porque aquilo que te falaram ainda é pouco, porque, na verdade, biblicamente ainda é pior ainda do que aquilo que te falaram. Isso nos ofende, mas é isso. É isso. Entendeu? Então, a gente precisa criar raiz. E ele diz, com a aprovação, veio a aprovação, acabou a alegria do irmão, acabou, esfriou, se desviou. E aí Jesus está dizendo, são os inconstantes, mas quando chegaram, eles fizeram promessa que ia servir, chegaram firmes, chegaram fortes, chegaram com uma fé inabalável, que o irmão abraçou e falou, pô, esse irmão é de Deus. E Jesus diz, então, aquilo que ele precisava de fato fazer, ele não fez. A lição de casa mais principal, que era os cursos de doutrina, instrução bíblica, se apegar à palavra, se aprofundar na palavra, não tinha raiz, não tinha profundidade, ele ficou só no raso mesmo. Só no raso. Só no raso. A prova veio, acabou com o irmão. A luta veio, acabou com o irmão. Então muitos pararam, irmãos, mas ousam dizer que estão firmes com Deus. Eu estou meio parado, mas eu estou firme com Deus. Isso me preocupa. Quando eu olho para a Bíblia, eu fico preocupado. Porque não é o que Paulo fala para a gente. Não é o que as Escrituras falam para a gente. Essa ideia de quem está parado está firme com Deus. É um problema isso aí. Então, muitos dizem, eu estava naquele ritmo, tudo bem, eu dei uma paradinha e tal.
Mas você já parou para pensar que a maioria de nós que dizemos estar bem com Deus, a gente já parou com muita coisa que a gente... Devocional com Deus. Não, ainda faço, mas a minha mente fala, hoje você tem que fazer. Mas você joga para amanhã. Aí amanhã você negocia e joga para amanhã. Talvez passa 3 meses você não fez devocional nenhuma. Mas você diz, eu não estou congregando, mas eu estou firme com Deus. Mas na sua cabeça, isso é só na sua cabeça. Porque na vida real, você passou um mês sem dobrar o joelho. Na vida real, você não parou em nenhum momento para colocar a Bíblia lá em um pedaço de papel e uma caneta e rabiscar alguma coisa sobre as Escrituras. Mas você diz, eu estou firme com Deus. Porque a sua cabeça está funcionando perfeitamente. Porque você ainda não está fumando ainda, você não está bebendo, você não está prostituindo. Mas Paulo diz, você também não está constante. Você parou. Mas você está convencendo na sua mente que pelo fato de algumas coisas práticas feias você não está praticando, você diz, está tudo bem comigo. Está tudo bem comigo. E Paulo está dizendo sobre a constância e o oposto, que é os inconstantes, cristãos inconstantes. E talvez seja a presente realidade de muitos de nós. Mas o que falta, pastor? Humildade para a gente assumir, porque muitos de nós ainda nos mantemos dizendo que somos humildes, mas não temos coragem de assumir diante de Deus que a gente já parou faz tempo, estamos sendo inconstantes faz tempo. E Deus é aquele que está esperando aquilo que de fato nós como cristãos devíamos assumir. Eu estou inconstante. Eu já parei faz tempo, mas a minha mente está trabalhando fortemente dizendo o oposto. Então, o que mais temos hoje, irmãos, são o que Jesus chama dos cristãos mornos, sem entusiasmo, sem vigor, sem expectativa, até mesmo no culto. Quantos cultos a gente vem, a gente não tem expectativa que Deus pode usar a boca do pregador para voltar a aquecer a chama em nós, dentro de nós. Aquele culto que a gente, quantos cultos que a gente vinha no começo, a gente nem entendia nada, a gente fazia, o culto foi demais hoje. Foi demais. Mas o que tinha demais, tão demais? Não é que você estava feliz com tudo. Você estava alegre, feliz com tudo. Tudo estava aquecido no seu coração. Irmão, não deu a paz, você nem notava. Você que saía dando a paz para todo mundo. Hoje você fica esperando as pessoas dar paz para você. Aquele me deu, aquele não deu, aquele deu. Não, antes você saía abraçando, até se tivesse um cachorro, você abraçava tudo. Hoje não. Hoje você fica medindo quem que te cumprimenta e quem não te cumprimenta. Porque está frio. Não está mais como era. Então, o seu coração se encher de gozo, se encher de alegria. E membro, guarde uma coisa, irmãos. Quantos de nós, assim, eu sou membro daquela igreja, sou membro. Então, não é só questão de ser membro. Biblicamente, a Bíblia trata nós como membro do corpo de Cristo. E membro está conectado com outro membro. O quê, pastor? Membro está conectado. Alguém veio para o culto e deixou a perna em casa hoje? Alguém? O braço ficou em casa? Não funciona assim. Nós somos o corpo. Somos membros. Estamos conectados ao corpo. Estamos juntos. Estamos juntos. Estamos conectados. Membro está conectado com o corpo. Como podemos dizer que somos membros do corpo sem estar presente ao corpo de Cristo? Ao corpo de Cristo. Eu vi que Romanos capítulo 12, verso 4, põe para nós lá. Vocês estão comigo aí? Olha, tem uns 3 aí. Vamos lá. Romanos 12, no verso 4, Paulo diz assim: como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, um corpo que com muitos membros. Esses membros não têm todas as mesmas funções, não têm todos a mesma função,
um é braço, outro é perna, tal. Assim em Cristo, nós, aonde? Nós em Cristo, que somos muitos, formamos um só corpo. E cada membro está o que? Ligado a todos os outros. Continua. Temos diferentes dons. Aí Paulo vai tratar dos dons. De acordo com a graça que nos foi dado. Se alguém tem o dom de profetizar, que é a pregação, use de acordo com a sua fé. Se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é encorajar, que assim o faça. E se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com dedicação. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Como é que você exerce liderança? Como é que você exerce os dons? Lá em casa, só? Para o marido, para os filhos? Não é no corpo? Paulo diz, portanto, amados irmãos, sede o quê? Firmes e constantes, sempre abundantes, que na obra do Senhor, porque é na obra do Senhor que você vai servir o outro. A gente está entendendo tudo errado. A gente acha que é vir de vez em quando aqui, sentar, ouvir um negócio e pique o cartão. Não, ele quer usar a igreja. Talvez você... Aí é só alguns dons. Talvez você esteja... Todos têm um dom. Talvez você não esteja. Paulo está dizendo, você tem que ser constante com o quê? Com aquilo que ele te chamou. Mas você está preso em outras coisas. Desanimado, frustrado com outras coisas e perdendo tempo que era para estar sendo usado por Deus em alguma área, mas você está disperso. Está sonolento. Esperando alguma coisa diferente, nova, surgir, sendo que ele já deixou claro o que de fato ele quer como propósito para a igreja. Verso 10, pula para o 10 agora. Dediquem-se o quê? Uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros mais do que a vocês. Ixi, ele está falando do mesmo texto, do dom. Do que? Do servir, da comunidade. A gente não abre mão da gente. Aí continua. Nunca falte a vocês o zelo. Antes sejam fervorosos no espírito. Para quê? Servindo a Deus. Aqueça aí o que está morno, o que está frio, o que você está convencendo que está tudo bem, que talvez não esteja. E ele está dizendo, seja fervoroso. E aí, segue. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, persevere na oração. Você vê que todo o contexto tem a ver lá com chamado e tal. Ele vai dizendo assim, então, no chamado, no corpo de Cristo na igreja, você vai servir o próximo, vai ter BO, vai vir luta, vai vir prova. Ele diz assim, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem lá na oração, em vez de você ficar lá reclamando, boicotando a fé, os cultos, continue em oração. A obra é de Deus. Avança. Compartilhem o que vocês têm com os santos que estão em necessidade. Procurem ser hospitaleiros. Compartilhe o que você... Como é que você vai compartilhar? Você nem sabe a necessidade de ninguém. Você está em casa. Você está lá na Netflix. Como é que você vai exercer o ministério? Como é que... Não, estou servindo, está tudo bem, pastor. Como nós estamos bem? Os dons que ele nos deu, estamos exercendo aonde? Na frente do celular? Continua. Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoe-nos, não os amaldiçoem. Alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam arrogantes,
mas estejam dispostos a associar-se a pessoas humildes. Ele está falando para crente, né? Não sejam sábios aos seus próprios olhos, o quê? Não, eu amo a Deus, mas eu ajo segundo a minha sabedoria. Não é isso. Deus já deixou que de fato nós precisamos obedecer. O último verso 17. Não paguem a ninguém o mal com o mal, procure agir corretamente diante de todos os homens. Paulo falando do quê, pastor? Da igreja local. Da comunidade local. Coloca Efésios 4, 22. Efésios capítulo 4, verso 22. Nós vamos ler até 25. Quanto à antiga maneira de viver, Paulo dizendo, dispam-se do velho homem, que se corrompe pelos desejos enganosos, para serem renovados no modo de pensar, e se vistam do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade uns aos outros, pois todos nós somos o quê? Membros de um mesmo corpo. Paulo não está escrevendo para ímpio, ele está escrevendo para a igreja. A dificuldade, muitas vezes, que a igreja tem de ser verdadeiro uns para com os outros. É que a gente leu o capítulo anterior, que nós lemos de Romanos, Paulo fala que os santos devem falar a necessidade com a igreja. O que você está passando, irmão? A gente não compartilha a necessidade. Não compartilha a necessidade. Paulo está dizendo, você tem a necessidade? Faz parte do corpo. Fala para a gente o que é. Não. Ué, irmão, o que aconteceu? O irmão sumiu. Não, é que eu estou com os problemas. Mas por que você não comunicou os problemas? Não, é porque eu achei. Não, mas a Bíblia não diz que é para você achar, diz que é para você compartilhar. A gente, é dinheiro, a gente junta um pouco aqui, um pouco ali, tal. Ah, é saúde, vamos lá, a igreja ora. Ah, é luta, a igreja ora. Porque é o corpo. É aqui a comunidade, não é um juntamento só para a gente vir aqui, cantar umas musiquinhas assim, eu sou da igreja. Não é isso. 1 Coríntios capítulo 12, verso 12. Vocês sabem que quando pagãos eram atraídos, 12, 12. Ora, como o corpo é somente um, mas tem muitos membros, o que? O corpo é um, mas tem muitos membros. Todos os membros do corpo, embora sejam muitos, são um só corpo. Assim também é Cristo. Pois também todos nós somos batizados em um único Espírito. Pula para o 14. Portanto, o corpo não é feito de um só membro. O corpo não é feito de um só membro, mas o quê? De muitos. De muitos. Nós não caminhamos sozinhos. Nós não caminhamos isolados. Nós precisamos tirar essa ideia de que eu sirvo a Deus, sim, eu e Deus estamos bem, e não faço parte dessa constância do que Deus chama da igreja, dos santos, dos salvos. Então, membro, irmão, que a gente tem a ideia de que membro é o que está na ata, é o que está na... Não, a Bíblia fala do membro. Não é a nossa comunidade que fala do membro, a Bíblia fala. Então, o membro tem responsabilidade com o quê? Com a igreja local, na qual você decidiu servir, como eu falei. Quando eu rompi com o ministério há anos atrás, eu procurei uma igreja e decidi servir.
E aí, naquele lugar que você decidiu servir, seja lá onde for, o que Paulo mostra para nós é que seja constante, mas vai lá nessa comunidade, seja constante. Vá nesse local que você decidiu, seja constante. Seja leal lá, o que é aquele corpo local. Tenha frequência, tenha as atividades da igreja, atue nas atividades. Por quê? Porque Deus vai usar com os dons. Deus vai usar com chamado. Você vai exercer o ministério lá. Então, o culto público, irmão, é essencial para a vida do membro, do corpo de Cristo. Ele precisa ser o quê? Constante. E isso é algo que nós precisamos vigiar, porque nós vemos, por exemplo, o próprio Timóteo, ele também chegou o momento de diminuir o ritmo. Eu falei um dia aqui, mas vamos lá, 2 Timóteo capítulo 1. 2 Timóteo capítulo 1, verso 6. Por esta razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama. Que eu não consegui achar a versão, que a palavra, Paulo está dizendo, por esta razão, torno a lembrá-lo, a palavra lembrá-lo ali, por este motivo eu te exorto. Na verdade, não é a ideia de trazer uma lembrança, mas ele diz, por esse motivo eu exorto a você que não despreze o dom e mantenha viva a chama, tal, o dom de Deus que recebeu pela imposição das mãos, mas a palavra ali, por esta razão, torno a lembrá-lo, ou a palavra ali é exorto, a exortar. Então, Paulo está exortando Timóteo por conta de uma constância. Por conta de uma constância. E tem um escritor, chama David Ong, ele escreveu um livro, e ele é um escritor, e ele fala da importância de concluirmos aquilo que nós começamos. Concluir aquilo que nós começamos. De encerrar, ou seja, uma escrita de um capítulo da nossa vida, ou de algo que você iniciou para escrever e não concluiu. Aí ele fala de terminar o que começamos e principalmente do que nós começamos na vida cristã. Então, a princípio, ele fala a importância de tudo aquilo que você começa, você termina, é importante você terminar, e aí ele mostra a importância de terminar aquilo que nós começamos na vida cristã. Mas ele diz, nós muitas vezes seguimos em frente, nós deixamos vários capítulos em aberto para trás, e muitos capítulos desses que a gente deixou para trás, ele diz, ficou sem concluir, e alguns dos capítulos ainda ficou rasurado e mal escrito. Ele falando sobre a vida. Quantos de nós deixamos ponta solta na vida? Na empresa. Isso me lembra, eu não tenho tempo aqui, mas quando eu meditando, me lembrou sobre Jacó. Jacó era bom para deixar ponta solta. Ponta solta. Teve problema lá com o pai, teve problema lá com o Jacó, com o Isaac, teve problema com o Esaú. Ele ficou 20 anos para voltar atrás, mas isso porque Deus foi lá. Ele falou, você deixou a ponta solta. E quando ele está saindo lá da casa do Labão, ele sai deixando ponta solta, porque ele esperou o Labão e apacentar o rebanho, e ele sai escondido. Tem pessoas que ele deixa a ponta solta na vida dele em todo o tempo. Ele nunca chega olho a olho e diz, olha, lá na empresa, eu não estou contente mais com a empresa, por causa do salário, não estou contente por causa disso e tal, mas nós não sabemos entrar e sair. Isso de qualquer relacionamento, seja empresa, seja... E assim é na vida cristã. A gente tem dificuldade de iniciar e terminar. Então, não é difícil, irmãos, iniciarmos algo. Coloca Eclesiastes 7:8. Põe na NVI se puder. Eclesiastes 7:8. Salomão diz assim para nós. 7:8.
o fim das coisas é melhor que o seu início. O quê? O fim das coisas. Mas nós, muitas vezes, não nos atentamos para isso. O fim das coisas é melhor do que o seu início. E ele dizia, a paciência é melhor que o orgulho. Então, o fim das coisas é melhor do que o início. Geralmente, quando ele fala aí do orgulho, muitas vezes nós temos o que? O orgulho quando a gente começa algo, né? Muitas vezes a gente fica tudo orgulhoso com um projeto, né? Mas logo nós percebemos que é preciso que paciência para ir até o fim. Muitas vezes a gente fala, olha, eu estou com um projeto assim, então a gente fica tudo orgulhoso por conta de um projeto que a gente está iniciando e tal. Só que vai exigir paciência, porque muitas vezes aquilo que você começou pode levar tempo, pode levar até anos. E ele diz, o fim das coisas é melhor do que o início. Como é que você iniciou? Jesus diz, tem muitos que quando vêm para a fé, estava tudo feliz, mas não permaneceu, então não resolve. É igual pessoas que eu encontro, falam assim, não, eu era diácono, eu era presbítero, eu fiquei 20 anos na igreja, mas você parou, irmão? Parou, então não resolveu nada. Esse currículo para Deus não serve. Pode servir para outra empresa. Seu currículo de 20 anos, mas para a fé não funciona. Para a fé nós temos que ir até o fim. E o fim das coisas é melhor do que o início. Não importa o quanto você sofreu na fé, o quanto você foi perseguido, o quanto você foi humilhado, não importa. O importante é a gente conseguir chegar até o fim. Não importa. O histórico na vida cristã, de como a gente... Não importa. Então, o grande desafio o quê? É a paciência para a gente se manter. Nem todo culto é legal, tal, mas algo na persistência faz com que a gente esteja aqui presente, porque a gente tem um foco de permanecer. Nós não estamos aqui para analisar a logística do culto para ver se eu volto ou não. A persistência não olha para isso, a persistência caminha em obediência a Deus. Tem culto que a gente vem cansado mesmo. E a gente entende que faz parte de alguém que está perseverando. O Paulo, se Deus quiser, a gente vai tentar chegar aqui para mostrar que a gente gosta sempre de elogiar o Paulo. Paulo teve momentos de também querer ser inconstante, e é o mesmo que escreve aqui, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. E é o cara que mais podia dizer que sofreu e passou por intempéries aí. Então, coloca 2 Timóteo aí, no capítulo 2, 2 Timóteo, quando Paulo está lá exortando lá o Timóteo, no capítulo 2, por exemplo, no verso 1, ele diz assim, tu, pois, quando ele exorta lá, para que desperte o dom de Deus, você vê que Paulo está despertando o Timóteo, exortando o Timóteo, acerca do dom que Deus tinha dado para ele, e o Timóteo é o que Paulo está preparando ele para pastorear a igreja de Éfeso ali. E no capítulo 2 Timóteo, capítulo 2, no verso 1, ele diz, portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo. Ele diz assim, fortifique na graça, seja forte. E aí ele vai dizer, o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Sofre, Timóteo, pois comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém, Timóteo, que milita, se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Se alguém... Se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. Você vê que o Timóteo é exortado por Paulo por conta do quê? Da falta de constância. E havia perseguição, sim. Implacável contra a igreja na época, sim. Mas Paulo, aqui ele está perto da tua morte, tem os versos seguintes, que ele vai falar, combati o bom combate, cerrei a carreira,
guardei a fé, tipo assim, eu estou partindo, mas eu fui constante, Timóteo. Eu fui constante. Eu perseverei até o fim. Eu estou sentindo que a minha partida está próxima, mas tipo assim, você é jovem. Você foi colocado aqui e tem os falsos profetas? Tem. Tem as pessoas que estão se levantando na igreja, dizendo que você não é um bom pregador, que você é muito jovem, estão tentando te intimidar. Tem o Nero com a perseguição da igreja. Está tudo sob pressão, é verdade. Mas sofre comigo as aflições. O que você precisa é entender, Deus te chamou. Deus tem um ministério para você. Eu estou partindo, mas você não vai partir agora. Deus vai usar você. Está na hora de você despertar o dom que há em ti. Ele está dizendo, já está em você. E ele disse, foi imposto pela imposição das mãos. Quer dizer, alguém ungiu você, alguém separou você. Teve um culto que alguém, a igreja local, foi lá, consagrou, os irmãos estendeu a mão. Então, você largou de lado isso aí? Você não deu crédito para isso? Você não está dando crédito para isso? Então, Paulo, nessa carta, ele está preso, a prisão em Roma, o imperador Nero implacável, perseguição por todo lado. Timóteo, nessa igreja de Éfeso, que recebe essa carta, Paulo sente a sua partida, mas ele diz, desperta, reaviva. E em outras versões, tipo assim, põe fogo novamente no seu chamado. Já está aí. Ele está dizendo, já está aí. Ele não está dizendo, não é algo que você vai receber. Você já recebeu. Você só precisa se levantar e fazer o que precisa ser feito. Você só precisa reagir. Então, Atos 20, coloca para mim. Atos 20, verso 26. Atos, capítulo 20. Paulo está com os irmãos dessa igreja. Ele diz, portanto, eu declaro hoje que eu estou inocente do sangue de todos. Pois não deixei de proclamar-lhe toda a vontade de Deus. Então Paulo está dizendo, eu estive aqui com vocês, não deixei de pregar a verdade aí. Continue. Cuidem de vocês mesmos, de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo designou como os bispos, para pastorear a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio do rebanho de vocês. Ele não vai poupar o rebanho. Dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair discípulos para si. Ele já está avisando, não vai ser fácil. Vai levantar gente daí do meio para dispersar o rebanho, para arrebentar o rebanho. Mas não é para você desanimar. Não é para você agora, a igreja era boa quando era assim, como quando era o Epáfra, quando era não sei quem, agora colocou Timóteo, era legal quando não sei o quê. Não, Paulo está dizendo, eu estou indo, Deus vai levantar outro. E o problema não está com o outro que vem. Vocês é que precisam se posicionar. A igreja de Deus está aí, vocês é que vai ser usada por ele. E ele está escrevendo para Timóteo, agora seu pastor aí, filho, reaviva, coloca fogo aí, acenda essa chama de novo, bota o pavio aí e bota o negócio para fumegar. Talvez você tenha diminuído o ritmo por algum motivo, talvez trauma, frustração, prova, talvez deixou de lado as coisas espirituais, talvez, como Timóteo, alguma situação envolveu você e está fazendo você parar. Em 2 Timóteo capítulo 1, no verso 4, ele diz, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de alegria, trazendo a memória, olha Timóteo, eu quero conversar com você. E Paulo não vai trazer uma palavra motivacional, olha, você é especial para Deus, você é a menininha dos olhos de Deus. Ele diz assim, olha, eu quero trazer a memória, traga a memória, a fé não fingida que em ti há, é que habitou primeiro na tua avó Lóide, na tua mãe Eunice, eu estou certo que também habita em ti. O que é que o Paulo está falando para Timóteo? O negócio é o seguinte, Timóteo, lembra quando você se converteu? Lembra quando Deus te chamou? Lembra o fervor que você tinha? Lembra a fé que você tinha? Você está esmorecendo por conta do que agora mesmo? Lembra, Timóteo, como era você na fé quando você chegou na fé?
Você lembra a tua avó Lóide, você lembra a tua família, que eram pessoas que sempre foi, pessoas fervorosas, a fé que você não era uma fé fingida, era uma fé verdadeira, você é um crente diferente de muitos jovens, Timóteo. O que é que aconteceu com você? O que é que aconteceu com você? E ele diz, eu exorto, por este motivo, eu quero trazer a lembrança para você, Timóteo. Por essa causa, por esse motivo, se levanta, reage, tem um dom aí, volte a ser constante, Timóteo. Volta a ser constante por causa do quê? Do encontro que você teve com Deus, das promessas que foi dada, pela imposição de mão que você recebeu. Volta a ter alegria, reaviva a presencialidade, a firmeza, a constância, e não seja mais um Timóteo inconstante, um coração dividido por se tornar um inconstante. O Timóteo está em dúvida do chamado. O Timóteo está aqui. Será que eu levantei a mão na hora errada? Será que eu assumi esse papel quando não deveria ter assumido? Porque o negócio está feio. As lutas começou a vir, rapaz, acho que eu não devia ter levantado a mão, não. Acho que eu não devia ter dado não para mim, para esse cargo aí, não. O negócio está feio. Vou começar a fazer a obra, o negócio levantou, o diabo. Tiago 1,8. Tiago 1,8. Já vou encerrar. Tiago 1,8. Ele fala uma coisa importante para a gente meditar aqui. Uma vez que tem mente dividida, é instável em tudo o que faz. Aí tem outra versão que fala ânimo dobre. Uma vez que uma pessoa tem ânimo dobre, que é o que é a mente dividida, um coração dividido, essa pessoa que tem a mente dividida, um coração dividido, ele não é constante, que ele é instável. Numas coisas só não, em tudo que ele faz. Ele é instável. Coração dobre, ou coração duplo, ou coração dividido. Então, quando nós nos convertemos, irmãos, o que o nosso coração era? Tudo era Jesus. Aí o Tiago está falando do quê? Um coração, uma mente dividida. Quando a gente se converteu, tudo era Jesus. Mas o tempo passou, os olhos se voltou para onde? Para outras coisas. Olha a tua semana, olha o teu mês. O que a tua semana, o teu mês está envolvido? Olha a lista de coisa hoje e olha quando você se converteu. As coisas que não eram prioridade, não tomava conta das coisas de Deus jamais. Jamais. Tudo primeiro se olhava as coisas com Deus. Se fosse atrapalhar, você rompia com aquilo lá. Pode ser o que for. Não, isso aqui vai me atrapalhar. Não, hoje é dia de culto. Hoje é dia de tal coisa lá na igreja. Hoje não era assim? Ok. Ânimo dobro, mente dividida. O que é mente dividida? Com o quê? Duas convicções. O que é convicções? Duas certezas. Se a gente sabe, se eu falar para você, é só Cristo, você fala, é só Cristo. Mas o Tiago está dizendo, então, a mente dividida, ele tem duas convicções. É Cristo mais alguma coisa. Não, é Cristo, pastor, mas, sabe como é que é? Eu sei. É o que justamente o Tiago está falando. A mente dividida é inconstante, são pessoas inconstantes. Ele não tem firmeza. Ele crê em Deus, mas também ele crê nas suas próprias ideias. Não, pastor, eu creio em Deus, mas eu tenho outro pensamento. Então, pessoa de ânimo dobre, ele é inquieto, confuso, seus pensamentos são confusos, suas ações, seus comportamentos, está sempre em conflito consigo mesmo. Então, pessoas assim, Paulo está dizendo, não consegue confiar totalmente em Deus. Ele é inconstante, ele não consegue confiar totalmente, ele não descansa em Deus. Tem muitas pessoas assim, pastor, eu estou na fé, eu ouço falar tanto de paz, mas eu não tenho paz. É a pergunta que você tem que fazer. Tem um problema. Porque a paz não tem a ver com dinheiro no bolso. Ele diz, a minha paz não é a que o mundo dá.
A paz do mundo é quando você está bem, tem dinheiro, está empregado, e a paz que Deus dá, você pode estar desempregado, pode estar tudo dando errado, você está em paz. Ai, pastor, então, a mente dividida faz você não confiar totalmente em Deus, ainda que você diga que confia, de pé juntinho, e mãozinha de redes sociais e WhatsApp. Então, será que nós não precisamos voltar a viver uma vida mais simples, menos correria, e ser mais constante com Deus? 1 Reis, capítulo 18, verso 21. 1 Reis, capítulo 18, verso 21. Elias apresentou-se a todo o povo e disse: até quando vocês vão titubear, ou cochear de um lado para o outro? Consegue pôr na outra versão, varão? Uma corrigida para mim aí? Põe a outra. Ele chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? E ele diz: se o Senhor é Deus, resolve esse negócio aí com você. Ele está dizendo para o povo que era para se voltar para Deus. Se o Senhor é Deus, segue-o. Se é Baal, segue-o. E o povo não responde nada. Que é aquele povo diz: eu creio em Deus, mas você não crê em outra coisa? Então. Aí fique quieto. Por quê? Porque no fundo, ele está indeciso. O pensamento dele está cocheando em dois pensamentos. A mente dele está dividida. Será que nós precisamos correr tanto, com tantos compromissos? Assim que não temos mais tempo para Deus. E 1 Coríntios 15, a gente está lá no texto de 1 Coríntios 15, 58, né? 15, 58, no mesmo capítulo 15, verso 19, olha o que Paulo diz, no 15, no verso 19: se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Eu vou voltar a repetir o versículo. Se esperamos em Cristo, o cara está esperando em Cristo, mas não está esperando aquilo que Deus quer. Ele está esperando aquilo que Ele quer. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Por quê? Eu espero em Cristo, pastor, mas espero o que você quer, não o que Deus quer. Esse é o grande desafio da fé. Esperar em Cristo aquilo que Ele quer. A vontade dEle para nós. Nós temos dificuldade de esperar a vontade de Deus, irmãos. Nós temos dificuldade. Então, ânimo dobro é uma mente dividida. Uma hora a gente tem ânimo, o Tiago está dizendo, para cultuar. Outra hora a gente está esgotado. Uma hora a gente está cansado. Outra hora... Então, tudo em contrapartida, o Tiago está dizendo, essa mente está dividida. Uma hora você está querendo servir a Deus com todas as suas forças, com todas as suas energias. Outra hora você está desanimado, não quer nada com Deus, não gosta nem que alguém fale de Bíblia para você. Então esse ânimo dobre, ele diz, ele é inconstante. São pessoas que lutam em muitas frentes de batalha. Tem irmão, você fala: e aí, irmão, tá bem, estou numa luta e tal, mas todas as batalhas dele, nenhuma é do Senhor. Paulo diz: luta comigo a causa de Cristo. Luta comigo e combata a batalha de Cristo. Muitas vezes você está esgotado, mas batalha nas suas batalhas. É o que Paulo está dizendo nesse mesmo capítulo aqui. Esperando em Cristo, só aqui mesmo. Só que tem a ver com as coisas dar certo aqui, só com as coisas daqui. Então estamos divididos nas coisas essenciais que deveríamos priorizar e estamos presos em muitas tarefas. Coloca Lucas 10, 41. Lucas 10, 41 é muito interessante. Respondeu Jesus dizendo: Marta, Marta, estás ansiosa. Essa palavra ansiosa é dividido, ou dividida em partes, e afadigada com muitas coisas. Essa palavra ansiosa é uma palavra que fala que Jesus dizendo para ela: você está dividida, você está em muitas partes. E ele vai dizer: atarefada, é fadigada com muitas coisas, vírgula. Mas uma só é necessária. E Marta escolheu a boa parte, a qual
não será tirada. Aquilo que você está correndo e batalhando tanto e está desesperada, isso não está adiantando nada na vida cristã. Toda essa correria, essa fadiga, essa canseira, esse desespero, Jesus está dizendo, isso não vai te levar a nada. Então, Paulo diz, nós precisamos ser constantes, sermos abundantes. 1 Tessalonicenses 5,17 diz, orai sem cessar. Pastor, eu nunca entendi exatamente isso, né? A gente tem que ficar de joelho orando, né? Mas não é estar o dia todo de joelho. Mas o que Paulo está dizendo? Sobre constância na oração. O quê? Constantemente em espírito de oração. Você não precisa simplesmente esperar uma hora, um lugar exato para orar. O espírito de oração faz você estar com a mente ligada em Deus todo o tempo. É uma constância. Você pode orar o dia inteiro em espírito. Não está envolvido com as coisas desse mundo. A mente está em Deus. Estou trabalhando, estou lá na empresa, estou lá. Minha mente está em Deus. Adorando, louvando, em espírito. Ninguém está ouvindo, mas Deus está lá. Então precisamos orar e ter. Pastor, eu queria ficar forte. Vai para a academia. Mas ninguém fica forte pelo outro. O que isso quer dizer, pastor? Quem vai na academia, cumpre lá as disciplinas, fica forte. Não tem como dizer, vai para a academia e fica forte por mim. A Bíblia diz, orai uns pelos outros, mas diz que isso não fortalece você. Quem vai ter que ficar forte na fé, orando, é você. Como que eu fico forte, pastor? Individualmente, é você fazendo o que precisa ser feito. Pastor, minha mulher é uma bênção de oração, então você precisa ser também. Minha mulher é uma bênção na Bíblia, então você precisa ser também. Naquele dia não vai um combo ser salvo. É individual. É individual. Precisamos ler a Bíblia. Nós, maridos, precisamos ter sabedoria. Para conduzir também aí, porque muitas vezes nós, como a minha esposa já teve uma experiência comigo no início do casamento, né? Eu casei e era aquele crente um pouco mais chato do que sou. E eu só falando de Bíblia para ela, né? Ela ficava, mesmo sendo crente, né? Tinha uma pitada de orgulho, né, no coração desse homem, né? Então, elas, ao invés de eu ser uma bênção para ela, eu constrangia ela. Nós, como marido, temos que ter sabedoria, porque ao invés de a gente estar falando de Bíblia para nossa esposa, temos que ser alguém que seja o apoiador e não alguém que mate a fé do nosso parceiro. E muitas vezes nós podemos matar a nossa fé querendo falar mais de Bíblia do que todo mundo. E vice-versa. O marido para a mulher também, porque muitas vezes o marido é mais para lá do que para cá, e a mulher quer dar de Bíblia no cara e se acha a teóloga. Isso é um problema também. Então, hoje eu sou um dos maiores incentivadores dela na caminhada cristã. Nunca vi chegar tanto livro como chegou nesse ano. Pela Shopee. Mas é uma preocupação que você tem que ter com a tua esposa, você com a tua mulher. Então, é individual. Está preocupado com a tua fé, com a tua vida cristã? Se preocupe com a vida da tua esposa também. Incentive ela a caminhar na fé. E Josué, capítulo 1, verso 8, põe para nós aí uma vida de oração, uma constância na oração e uma constância também na palavra de Deus. Josué, capítulo 1, verso 8, por favor. Josué 1:8, varão. Não se aparte, olha o que Josué está mostrando para nós, o que é uma constância, que da tua boca o livro desta lei, a palavra de Deus. Antes, medita nela, o que de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito. O quê? Tudo quanto nela está escrito. Porque então, quando você assim o praticar, farás prosperar o teu caminho, então
prudentemente te conduzirá. Não tem como, irmão, nós queremos acharmos que caminharmos na vida cristã sem sermos pessoas que têm uma disciplina, vai ser quase impossível. Paulo diz: firmes e constantes, sempre abundantes na alma do Senhor. E Hebreus capítulo 12, verso 2, o último versículo aí. Hebreus capítulo 12, verso 2, o último verso. Olhando para Jesus, autor... por favor, perdão. 12, 1. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Preste atenção. O escritor de Hebreus usa uma palavra aí. Corramos. Porque ele quer trazer uma ideia para nós aí de um atleta e falando de um maratonista, de um corredor que está lá na raia. Todo cristão tem uma raia para correr. Tem lá o seu numerinho lá, tem o numerinho no seu shortinho, sua camisetinha, lá na sua raia tem um número, não atravessa a raia do outro. Ele diz: Deus te chamou para correr. Tem uma raia só para você na vida cristã. E ele está dizendo assim: olha, pois estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho. O quê? O que ele está dizendo? O Elias está te vendo correr. O Abraão quer te ver correr. O Moisés está te vendo correr. Tem um grupo grande aí. Por quê? Eles correram a raia dele e foram até o fim. Todos eles. O Davi está sendo testemunha também. Para ver se o pastor Vanderlei vai correr na raia até o fim. Para ver se o Alisson vai correr até o fim. Tem uma nuvem de testemunha. Para ver se você, como eles... E a história deles, pois não precisa nem contar, você já sabe. Eles foram firmes e constantes. E aí, ele diz assim: você precisa correr. Só que ele fala assim: para você que vai correr, tem um detalhe: o quê? Você não vai conseguir ser constante se você não deixar o embaraço. O quê? Você é um atleta. Com a calça jeans não dá. Com esse coturno aí, com ponta de ferro, é pesado demais. Isso aí é para a empresa lá. Para não cair um ferro pesado lá. Para correr isso não dá. Você está entendendo, né? Tem coisa que está te pesando. Tem coisa que está pesado demais. O escritor está dizendo: está na hora de largar. Você não vai correr a tua raia. Você não vai chegar até o fim. Porque você não está conseguindo deixar aquilo que está te embaraçando. O que precisa deixar? Talvez tem coisas boas que precisa deixar. É embaraço. Você não está conseguindo correr livre para servir a Deus. Tem coisas boas que você precisa deixar. Jesus fala: se o teu olho pecar, ele usa uma hipérbole, ele usa o que? Um exagero. Para dizer assim: rompa com aquilo que é importante. O olho é importante? Uau! Como é? O braço é importante? Uau! Uma hipérbole. Um exagero. Para mostrar o quê? Rompa com aquilo que é importante se for necessário. Para quê? Para que no final você não seja lançado no inferno. O que precisa romper? Coloca uma roupa mais leve para correr. Caminhe com mais leveza na fé. Não fique desesperado porque você não está conseguindo comer caviar. Frite um ovinho lá, faz uma saladinha de alface, um arrozinho, faz lá, está tudo certo. Caminhe com pouco, mas chega até o fim. Chega com pouco dinheiro, mas chega. Chega sem saúde no final, mas chega.
Está na hora da gente romper com tudo aquilo que está fazendo você e eu não sermos constantes. Pare de oscilar na fé. Pare de oscilar na fé. Deus não nos chamou, nenhum de nós, para sermos inconstantes. Fique com essa palavra nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, eu quero te dar graças e louvar o teu santo nome. A começar deste pregador que possa olhar para si mesmo e ver o que de fato eu ainda preciso deixar e que, às vezes, ainda que nós temos muitos pesos que não éramos para estar carregando. Às vezes a nossa canseira não tem a ver com o combate da fé, às vezes tem a ver com os embaraços da vida e a gente está cada vez mais distante. Nos ajude, Senhor. Ajude essa igreja, essa comunidade a ser uma igreja constante. Somos chamados por Deus e que nós venhamos ser despertados, como Timóteo. Paulo chega um momento de dizer que combates eram constantes por dentro e por fora, mas a Bíblia diz que Deus que consola os abatidos enviou Tito. E o que o Tito faz? O Tito vem e faz Paulo voltar a ser o que ele sempre foi, alguém constante. Muitas vezes Deus vai enviar Tito no nosso caminho, que nós possamos ter pessoas que nos levem para frente, que nos impulsione para frente. As pessoas até dizem que até um pontapé no traseiro é melhor do que uma palavra negativa, porque um chute no traseiro, até mesmo que pareça ruim, nos leva para frente. Talvez precisamos ter esse pontapé no nosso traseiro, para que possamos avançar para frente, para o chamado, para o alvo, que é Cristo. Não ficar como Tiago diz, oscilante em dois pensamentos, como Elias disse para o povo de Israel: até quando cocheareis em dois pensamentos? Se é Deus, decide. Se é o mundo, resolve isso. Se você não quer Deus, tomou decisão, mas não fique dizendo que está tudo bem. Seja verdadeiro, seja honesto contigo, seja honesto com Deus e seja honesto com a igreja, porque Paulo diz: é hora de se despir do velho homem, se vestir do novo, e deixa de mentir uns para com os outros. Seja verdadeiro com a igreja que você congrega, seja honesto com as pessoas que você caminha. Que nós não venhamos ser pessoas inconstantes, mas que venhamos ser constantes na fé, em nome de Jesus. Por quê? Porque todo aquele que é constante na fé, Paulo diz, não ficará sem recompensa de Deus. Todos aqueles que fazem para o Senhor, recebem a recompensa de Deus. Não é vão no Senhor. É para Deus? É, pastor. Não é vão. Seja a limpeza, seja o trabalho diaconal, seja abrir um culto, seja atender na portaria, seja recepção, seja trabalhar na mídia, seja nas câmeras, seja na onde for. Deus diz, é para o Senhor, não é vão, 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 não é vão. Obrigado, Senhor. Que nós, nessa noite, aqueles também que nos ouvem, nos acompanham, nosso ofertório, possamos também contribuir com alegria. Talvez não tenhamos sido constantes também com a nossa oferta, com a nossa contribuição. Talvez falte constância também nessa parte. E que nessa noite possamos voltar a pensar sobre isso. Que a nossa vida seja sempre alertada pelo Senhor, até mesmo a voltar ao primeiro amor, e essa mensagem seja para nós um alerta, para olhar para nós mesmos e voltar a ser constante em tudo na obra do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Daqui uns minutinhos nós vamos estar. Vamos, primeiro domingo. Vem me ajudar aqui.
A câmera aqui vai... Acho que pode tirar, por favor. Nós vamos orar pelas famílias.